Obrigado pela presença. Boa tarde, pessoal. Muitos de vocês já me conhecem. Devo ter passado aí na empresa de vocês muitas vezes e participei das lives passadas. Max, eu vou compartilhar meu conteúdo aqui. Você consegue colocar aí na tela, por gentileza? Tá na tela? Tá na tela? Já tá na tela, sim. Beleza. Ainda não. Entrou? Bom, pessoal, como o Marcelo bem comentou, né, a gente vem fazendo, desde da quarentena, a gente vai fazendo algumas lives. E a gente começou com a live sobre transformação digital. A gente falou um pouquinho sobre transformação digital, como as ferramentas de tecnologia podem ajudar no cenário de transformação digital. Depois a gente pegou uma parte da transformação digital, que é a comunicação, e colocou também numa live. Falamos do Teams, bastante do Teams. E aí, nessa do Teams fez muito sucesso e o pessoal, as avaliações pediram muito para a gente falar sobre o Planner, né, que é um aulão que a gente faz. Então, por esse motivo, a gente vai fazer pegou o aulão e vai colocar numa live sobre o Microsoft Planner, essa ferramenta tão pedida aí pelos usuários que ajuda no gerenciamento de projetos. Tem uma programação aqui que eu vou falar 7 minutinhos de introdução, então eu vou passar aqui o porquê usar, falar um pouquinho sobre metodologia ágil, que acho que é a pauta do momento, né, principalmente nas startups, as empresas que estão querendo se modernizar. Depois eu vou fazer 20 minutos de demonstração e depois a gente abre aí para perguntas e respostas. É bem curta essa live, então vocês vão ver que não é um conteúdo maçante, né? Bom, eu sempre gosto de colocar aqui o porquê usar uma ferramenta. Então, por que usar o Microsoft Planner? A gente percebe, né, que principalmente em cenário de home office, a gente tem várias equipes distribuídas. Então, tá todo mundo em casa, no home office ou em qualquer outro lugar e trabalhando em horários diferentes. Então, existem equipes trabalhando em várias formas de vários lugares. A gente precisa ter um lugar onde tem visibilidade do que os outros estão fazendo. Não só por questão de ser líder ou não ser líder. Às vezes a gente precisa, como funcionário, ter noção do que os nossos pares estão fazendo, porque isso acontece bastante em home office, né? A gente percebe que uma pessoa pede uma coisa para um, também pede para outro, duas pessoas estão fazendo a mesma coisa paralelamente, de formas diferentes, e ninguém sabe exatamente, e depois quando vai ver, perdeu-se tempo, porque duas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Se a gente tem uma ferramenta centralizada da equipe, onde a gente consegue ver o que as pessoas estão fazendo, eu consigo contribuir, a gente vai ter uma comunicação assíncrona muito melhor, né? Então eu consigo gerenciar melhor, ajudar, não repetir, não colocar três pessoas fazendo a mesma coisa. Então, é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e projetos. Por isso que é muito interessante usá-la. Eu coloquei aqui esse slide sobre a metodologia de projetos tradicional, né? Todo mundo, antigamente, muita gente usava o Project, até hoje usa, para distribuir tarefas e criar projetos. A metodologia de projetos tradicional, né, que já existem há pelo menos há décadas, normalmente a gente tinha um planejamento mais longo, então a gente fazia um planejamento longo, bem antecipado, com escopo, definindo exatamente quem vai fazer o quê, o tempo, as pessoas, a dependência de tarefas, e você tinha um projetão, né, grandão, com muita coisa. E era muito difícil você alterar um projeto depois de iniciado, né, porque você já tem um escopo muito engessado. Então era bem difícil. E você entregava valor das tarefas e do projeto sempre ao final, porque elas dependiam uma das outras, você tinha um escopo engessado, então você entregava para o seu chefe ou para o seu cliente algo no final. Só que o mundo mudou um pouco, né? Então a gente percebe que nesse cenário de transformação digital, as pessoas elas estão, as pessoas não, o mundo está muito mais ágil. Então o que é hoje uma coisa, amanhã vai ser outra, depois de amanhã vai ser outra, semana que vem vai ser outra. Então a gente precisa se adaptar a esse cenário interativo. E justamente vieram as metodologias ágeis para isso. O planejamento não é igual à metodologia tradicional, ele é interativo. Então você vai criando cards de forma incremental. Você pode ter um planejamento de início, mas você cria cards de forma incremental, cards independentes, e você vai incrementando o planejamento conforme necessidade. Né? O projeto ele pode mudar. Uma coisa que muita gente fala, né, pergunta para mim é, pô, mas essas ferramentas de metodologia ágil, elas tornam o projeto mais rápido? Não necessariamente. Ser ágil e ser rápido são coisas diferentes. Ser rápido é você chegar de um ponto a outro de forma mais rápida. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples. O avião, por exemplo. Ele é bem rápido, então ele chega de um ponto a outro de forma rápida. Só que ele não é ágil. O que é ser ágil? É você
se você tiver um obstáculo pela frente, você poder mudar a rota. O avião não, ele é rápido, mas ele não é ágil. Já o carro, por exemplo, ele é mais ágil. Se você tem um obstáculo, você consegue mudar, né? Então é justamente isso. A metodologia ágil não é para tornar o projeto mais rápido, é para tornar o projeto ágil. Você conseguir se adaptar a esse mundo que muda a todo momento, né? E uma coisa diferente é que você entrega valor aos poucos. Então você tem tarefas divididas e você vai entregando para o seu chefe, para o seu cliente, para o seu fornecedor, as coisas aos poucos, não de uma vez só como aquela metodologia tradicional, né? Ainda se usa a metodologia tradicional, mas a metodologia ágil ela é usada principalmente em tarefas do dia a dia, hoje em dia, né? Então, essa é basicamente a diferença. E agora eu vou fazer uma demonstração aqui bem prática do Planner. Max, eu vou compartilhar aqui minha tela de novo. Você põe para mim, por favor? Coloco sim, pode compartilhar. Ó, compartilhei aqui. Me avisa quando entrar. Entrou? Pronto, entrou. Bom, eu vou colocar aqui e fazer uma demonstração. Primeiro, explicar o que é o Planner e onde ele se encontra, né? Todo mundo está familiarizado com o portal da Microsoft. O Planner, ele fica aqui, ó. Se você entrar em portal.office.com e colocar seu e-mail corporativo e sua senha, você vai abrir o portal da Microsoft e você vai ter toda a suíte de aplicativos da Microsoft, incluindo o Planner, tá? Se ele não estiver aqui, você vai aqui no pesquisar, mas normalmente ele já está aqui de cara. Então você clica em Planner. Todo mundo tem isso. Todo mundo que tem o pacote da Microsoft tem o Planner. Bom, o Planner basicamente tem essa cara, né? Então você consegue criar novos planos, você tem o hub do Planner, você tem minhas tarefas. Esse é o jeito mais tradicional de usar o Planner. No aulão de hoje a gente não vai mostrar por aqui, tá? Apesar de muitas pessoas usarem e dá para você usar por aqui, o legal de você usar o Planner não é no aplicativo do Planner, é você integrar ele ao Microsoft Teams, e é o que eu vou mostrar agora. Vou abrir aqui o Teams. O Teams eu estou abrindo na web, mas vocês podem abrir no aplicativo do computador, que é exatamente a mesma coisa, tá? E por que é legal usar o Planner dentro do Teams? Porque ele potencializa o uso da ferramenta. Então, no Teams você já tem as equipes, você já tem as conversas, os arquivos. Imagine você trazer a parte de gerenciamento de projetos e tarefas junto de uma equipe. Você percebe como você potencializa? Você não deixa ele separado ali no portal da Microsoft, você coloca tudo junto. E é o que eu vou fazer agora, tá? Esse aqui é o Teams da Solo, tem várias equipes, mas no nosso aulão aqui eu vou criar uma equipe de teste. Deixa eu minimizar todas as equipes aqui. Eu vou criar uma equipe de teste. Então imaginem que vocês têm um projeto que é de uma festa de aniversário. Eu acho que é o exemplo normalmente quando a gente faz aulão, a gente coloca exemplos de advocacia ou de agências. Como a gente está com um público bem heterogêneo, então eu vou fazer algo que todo mundo consiga entender e absorver melhor. Vou fazer o projeto de uma festa. Então imagine uma festa de final de ano, uma festa de aniversário. Então eu vou criar uma equipe, tá? Vocês podem fazer isso numa equipe já existente, mas eu vou criar uma nova. Criar uma equipe dentro do Teams, privada, e vou colocar o nome. Projeto Festa, tá? Vou criar. Bom, aí ele pede para eu adicionar os membros dessa equipe. Eu vou adicionar o Max, eu vou adicionar o Marcelo, e vou adicionar o Douglas. São os membros dessa equipe do Teams. Até agora é o Teams, tá, pessoal? Não é o Planner, é o Teams. Então, fechei. Bom, criei o projeto da festa, né? Então, a gente pode começar a conversar por aqui, falar no Teams. Vocês percebem que no Teams ele tem a postagem, tem a aba arquivos e ele tem uma abinha aqui que eu consigo adicionar uma guia. Essa aqui, esse botãozinho, eu consigo adicionar qualquer outro aplicativo, incluindo o Planner. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos adicionar um Planner dentro de uma equipe do Teams, tá? Vou adicionar o Planner. Aí ele pede criar um novo plano. Qual o nome desse plano? Então você pode colocar atividades diárias, qualquer coisa. Seria um nome desse plano da equipe. Então eu vou colocar como festa, tá? Salvar. Bom, criei aqui o Planner, tá? Então, vocês podem perceber que ele fica como uma aba. As postagens da equipe, os arquivos e a aba que chama Festa, que foi o Planner que eu criei. Bom, a primeira coisa que a gente tem no Planner são os buckets, tá? Eu vou explicar. O bucket é isso aqui, ó. Tem um bucket aqui que eu consigo adicionar.
Basicamente, os buckets são agrupamentos de tarefas. Então, imagine que você quer criar várias tarefas e você quer agrupá-las para ficar mais fácil de organizar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, o primeiro bucket ele já deixa padrão como tarefas pendentes. Eu vou colocar aqui como pré-planejamento. Eu vou adicionar um novo bucket escrito alimentação. E vou adicionar mais um, tá? Com o nome de entretenimento. Imagine que eu quero agrupar, né, as tarefas de cada coisa para ficar mais fácil de eu visualizar. Então eu já criei aqui meus buckets, né? Lembrando que são agrupamentos de tarefas. Bom, criando os buckets, o que eu consigo fazer? Agora eu consigo adicionar as tarefas dentro de cada bucket. Então imagine aqui que no pré-planejamento eu vou adicionar uma tarefa escrito lista de convidados. Data de conclusão eu vou colocar para amanhã e vou atribuir ela ao Douglas e ao Max. Tá? Aí eu tenho que clicar nesse botãozinho roxo aqui, adicionar tarefa, senão ela não adiciona. Bom, adicionei uma tarefa. Está adicionada uma tarefa. Bom, vamos supor que eu quero criar mais tarefas. Então eu vou criar mais tarefas aqui. Eu vou criar uma que chama Salão de Festas. Salão de Festas. Data de conclusão eu vou colocar dia 3. Vou atribuir ao Marcelo e a mim. E vou adicionar a tarefa. Aqui no alimentação eu vou criar uma que chama Fê. Data de conclusão, eu vou atribuir ela ao Marcelo e vou atribuir ao Max. E vou adicionar. Mais uma, eu vou criar como bebidas, data de conclusão, vou colocar dia 6, vou atribuir ao Douglas. E entretenimento, eu vou colocar uma que se chama DJ e iluminação. Data de conclusão, dia 2, e vou atribuir ela a mim. Vou adicionar. Bom, criei algumas tarefas, tá? Como exemplo, imagine que vocês vão ter em atividades diárias, ou num plano, ou num projeto, podem ter 20, 30 cards. Cards são as tarefas, tá? Bom, essas são as tarefas. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar em uma delas, só para a gente detalhar uma delas, mas vocês podem fazer isso em todas, tá? Então imagine que eu já criei aqui as tarefas, eu vou entrar em uma delas, só para vocês verem os detalhes que a gente tem em cada uma. O que a gente tem aqui? Se eu entrar numa tarefa, eu tenho o bucket que ela pertence, né? O progresso, então imagine que eu quero colocar como em andamento, o Max vai ir lá e vai colocar como em andamento, porque ele já iniciou a tarefa. O Max não, no caso o Marcelo, que ele tá. A prioridade dela, se ela é média, se ela é urgente, eu vou colocar como urgente. Eu consigo fazer anotações, então eu escrevi aqui, pessoal, verificar salões de festas. O que mais eu consigo fazer? Eu consigo adicionar subitens. Imagine que uma tarefa, eu consigo esmiuçar ela em vários subitens, né? Então o salão de festas vai ter os itens que são escolher local, mais um item que seria negociar valor, e mais o item que seria pagamento. Tá? Então, são subitens da tarefa. Consigo adicionar arquivos anexos, imagine que eu quero anexar evidência sobre pagamento que eu fiz, alguma coisa. E comentários, qualquer um pode comentar. Então, eu escrevo aqui um comentário para alguém ver. Dentre a lista de verificação, eu consigo mostrar elas no cartão. Você percebe que eu tenho um botãozinho aqui, né, de mostrar ela no cartão. Para quê? Para ficar fácil de visualizar aqui do lado. Tá? E mais uma última coisa que eu tenho são os rótulos. Vocês percebem que em cada tarefa eu tenho alguns rótulos aqui, são cores. Por quê? Imagine que eu queira, dependendo da necessidade do projeto, eu queira rotular. Então, vamos colocar aqui que o verde seria aprovado, tá? Aprovado. E o amarelo seria em análise. Por exemplo, mas vocês podem ajustar isso conforme a necessidade de cada projeto. E eu vou colocar o rótulo verdinho aqui, como aprovado. Só para vocês perceberem. Quando eu coloco um rótulo, ele fica aqui no card. Vocês percebem que eu coloquei os itens de verificação aqui, e eles estão aqui, eu consigo por aqui mesmo editar, colocar como concluído, para ficar muito mais fácil, tá? Todos esses itens que eu coloquei em cada card, eles têm todos os cards. Então imagine que num projeto você vai entrar em cada card e vai fazer como você quer. Se eu puder agora fazer uma coisa, Max ou Marcelo, se vocês puderem entrar no card aqui, salão de festas, e colocar um comentário, só para eles verem como fica,
eu quero mostrar para vocês como que é a interação de outra pessoa. Então, imagine uma pessoa que está nessa equipe Projeto Festa, ela vai entrar aqui no Planner e vai interagir, falar, ó, feito, negociei o valor. Então, por favor, se vocês puderem entrar aí, Max ou Marcelo. Claro, só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Entra aí, por favor. Isso vão ter várias interações, tá, pessoal? Então, imagine que numa equipe com 10 pessoas, 5 pessoas, vão ter as pessoas interagindo nos cards. Então, isso que é legal, isso que é bacana, né? Então, você lembra que a gente comentou, a gente precisa ter visibilidade do que as pessoas estão fazendo e centralizar as tarefas no lugar. É exatamente isso que o Planner faz. Você centraliza tudo para não ficar as pessoas isoladas, cada um fazendo a mesma coisa e não se conversarem. Coloquei meu comentário, Vitor, também. Já colocou? Vou entrar aqui, então. Bom, entrei aqui. Ó, o Marcelo colocou e o Marcelo escreveu, você checou se tem estacionamento? Ele errou aqui, mas ele colocou. Então, ou seja, a gente tem comentários aqui. Se ele quiser adicionar anexo, ele adiciona. Se ele quiser colocar a tarefa como concluída, ele põe a tarefa como concluída e fala, pessoal, concluí a tarefa. E as tarefas, eu vou colocar uma delas como concluída, só para vocês verem como fica. Concluída. Ela fica aqui, ó, mostrar as concluídas. Todas as concluídas ficam aqui em cada bucket. E eu consigo mudar de um bucket para o outro, tá? Então, imagine que dependendo de um projeto, eu tenho um bucket que chama em espera, eu consigo vir aqui e mudar de um bucket para o outro, organizar do jeito que eu quero, tá? Bom, então, basicamente é isso. Pode parecer algo complexo, mas se vocês entrarem num planner e fizerem, vocês vão ver o quão fácil é. Entra lá num card e vão vendo as opções, que é bem simples. Basicamente é isso. E além do planner aqui, do plano, eu tenho algumas ferramentas para gerenciar esse plano. Uma das que eu mais gosto, que eu acho que é mais importante, é a agenda. Então imagine que você quer ver quais as datas que tem cada tarefa. Você clica aqui em agenda, ele cria um calendário aqui do planner, e você tem aqui, ó, dia 29, lista de convidados. Dia 2, DJ iluminação. Dia 5, buffet. Então você tem aqui uma agenda de todas as entregas. Isso é legal, isso é muito bacana, porque você tem uma visão, né, do que fazer em cada hora. Tá? E além da agenda, a gente tem os gráficos. Se você clicar aqui nesse botãozinho gráficos, isso é legal bastante para líderes. Você tem o status aqui, então você vê que tem desse plano festa, você tem 3 tarefas não iniciadas, 0 atrasadas, 1 concluída, como que está a divisão entre os buckets, as prioridades, então todas são médias, se tivesse muitas urgentes você ia ver, como que está distribuído entre os membros da minha equipe, então tem uma para o Vitor, uma para o Douglas, uma para o Marcelo, 2 para o Max, é legal você distribuir, né, eu fiz um exemplo com 4 tarefas, mas imagine num plano que você tenha 20, 30, 40 tarefas, pô, você tem uma visão legal aqui de como está distribuído entre a sua equipe, então essas são as ferramentas aqui dentro do plano, tá? Bom, fiz o plano aqui, imagine que a vida real não é só assim, eu não tenho só essa equipe, não tenho só esse plano, eu tenho várias outras coisas acontecendo, né? Então, pô, como que eu faço para gerenciar? Eu vou ter que entrar em cada equipe, então imagine que eu tenho um planner aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho vários, né? Existe uma ferramenta que ela mostra o seu dia a dia, eu vou mostrar aqui para vocês, que é no próprio Teams, tá? Se vocês entrarem aqui, tem um botãozinho, esses 3 pontinhos, vocês conseguem localizar um aplicativo. Eu vou colocar o Planner. Abrir. A partir do momento que eu abro, eu consigo até fixar ele aqui no Teams, tá? Para ele sempre ficar aqui. Bom, eu fixei o Planner aqui. O que é esse Planner fixado aqui, minhas tarefas? É um pouco diferente daquele lá. Aquele lá é a visão da equipe. Então você tem a visão de todo mundo que está fazendo naquela equipe. Essa aqui é uma visão pessoal. Imagine que você está participando de várias equipes, de vários projetos, e você, putz, eu preciso ver o meu dia a dia. É o seu dia a dia aqui mesmo. Vocês podem perceber que eu tenho várias tarefas aqui, ó. E ele já separa aqui por não iniciada, em andamento e concluída, né? Então, essas tarefas não são só daquele planner festa, eles são de todos os meus planners. Se eu quiser agrupar aqui, ó, eu mudo aqui e vou agrupar por plano, para ficar mais fácil de vocês perceberem. Eu tenho vários planos aqui, incluindo o plano festa, tá vendo? Ó? A única tarefa que eu tenho do plano festa que foi atribuída a mim é a DJ iluminação, e tem uma que está concluída que também foi atribuída a mim. As outras tarefas que a gente criou não estão atribuídas a mim, então não vai aparecer aqui, né? Porque essa visão é uma visão pessoal.
E por que ela é legal? Imagine que um usuário, quando ele está em vários planos, pô, o que eu preciso fazer hoje? Qual que é o meu dia a dia? Você vem aqui, agrupa por plano, por progresso, por data de conclusão. Putz, quero filtrar aqui, o que tem para a próxima semana? Ele vai me filtrar o que eu tenho para fazer na próxima semana. Tenho aqui futuras, o que eu tenho para amanhã. Então você consegue fazer muitos filtros e muitos agrupamentos para você trabalhar da melhor maneira. Imagine várias tarefas que você tem, a pessoa se organiza por aqui. Esse é um organizador, é a agenda da pessoa, né? Então esse hub aqui, MyTasks, é uma ferramenta importantíssima que vocês podem utilizar também, tá? Deixa eu abrir aqui o que mais que a gente tem para ver. Ah, tá. Além do hub e do planner, a gente tem algumas outras coisas que nos ajudam a gerenciar as tarefas. Toda vez que você tem um plano que está para vencer ou alguma tarefa que foi atribuída a você, além de você olhar no planner ali, onde a gente estava olhando, você recebe por e-mail. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu já tinha preparado, que é o seguinte, ó. Primeiro esse exemplo aqui. É uma que o Max me encaminhou como exemplo. Olha como ele aparece quando você tem tarefas com conclusão prevista para hoje. Você vai receber um e-mail e falar, ó, você tem 2 tarefas não concluídas no Microsoft Planner. Se você clicar aqui, ele vai abrir a tarefa. Ele tem também, quando alguém atribui alguma tarefa a você, ele chega um e-mail para você, ó, atribuiu uma nova tarefa a você. Se você clicar aqui, ele vai abrir a tarefa no Microsoft Planner. Quando o chat também, né? No Teams. Oi? O chat no Teams também, a notificação. Sim, eu vou mostrar também. E aí, outra coisa também, quando alguém comenta, lembra que o Marcelo fez um comentário ali dentro de uma tarefa do Planner? Ele chega assim, ó, o Max escreveu, Max, vou assinar os documentos. Ele chega como se fosse um e-mail para você falando que alguém comentou em uma tarefa sua. Então isso que é legal, né? Eu sei que às vezes a gente não vai ficar consultando o Planner a todo momento, mas você recebe as notificações por e-mail. Essa é uma forma de visualizar. Além de visualizar as notificações por e-mail, ele tem também, ó, se vocês entrarem aqui no Teams, por isso que o Teams é legal. Quando você tem Planner, ele abre um chat com o próprio Planner, ó. Cadê o Planner aqui? Aqui, Planner, ó. Ele abre um chat. Então, olha que legal. Ele cria como se fosse uma pessoa e todas as tarefas que vão atribuindo a você, você tem... É como se fosse uma pessoa, um robozinho te falando, ó, as tarefas. Então, as notificações também vêm por aqui. No Teams, como se fosse um robô te avisando e por e-mail, tá? Então, essas são as coisas bem interessantes a se fazer. Criar o plano, verificar o seu dia a dia, aqui como eu mostrei na MyTasks, e as notificações que chegam por e-mail e no próprio chat do Teams. Tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. O que mais? Bom, acho que era isso. Acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Era basicamente isso. A gente vai abrir agora para perguntas e respostas, tá, pessoal? Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas vocês vão ver que é super simples o Planner. É uma ferramenta bem legal. Quem tiver perguntas e respostas, vão fazendo aí. Enquanto isso, a gente, como o Marcelo falou, a gente tem um quiz aqui bem legal. Peguem o celular de vocês, usem o QR Code e entrem aqui nesse Quiz Planner. São algumas perguntinhas, né, dessa apresentação que eu fiz, e quem tem pontuação, quem atingir maior pontuação, a gente vai dar uma camiseta da Solo. Então, enquanto a gente aguarda as perguntas e respostas, coloquem o QR Code aí para entrar nesse quiz.